Milagres são ações sobrenaturais de Deus intervindo na nossa história para nos fazer chegar a um lugar que nós não chegaríamos se não fosse esses milagres de Deus. Claro, sem dúvida nenhuma, o maior milagre de Deus na nossa vida é a nossa salvação. Só Deus pode realmente, através do Espírito Santo, agir em nós a fim de que nós creiamos na morte de Jesus no Calvário e sejamos alcançados pela salvação que foi nos proporcionada através do sangue de Jesus. Este é o maior milagre de todos os tempos. Mas é claro que durante toda a nossa vida, nós precisamos de algumas intervenções de Deus miraculosas. E Deus age também na nossa vida promovendo estes milagres. Nós aprendemos que milagres são ações sobrenaturais de Deus, às vezes agindo de forma natural. Através do natural, Deus age de forma sobrenatural ou de maneira sobrenatural, a fim de gerar na nossa vida o que nós precisamos. Que nós possamos continuar crendo que Deus ainda faz milagres, a fim de desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e, como você sabe, estamos nas nossas lições de Escola Bíblica Dominical, Currículo dos Jovens. Estamos estudando durante este quarto trimestre de 2023 sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Na aula de hoje, como você pode ver na sua tela, estudaremos a lição de número 10 do dia 3 de dezembro de 2023. O título da nossa lição é Fé para crer que milagres acontecem. Por mais incrível que pareça, existem pessoas que não creem que Deus continua fazendo milagres. E nós sabemos que Deus é um Deus que ainda faz milagres. É lógico que Deus não faz o milagre só porque está condicionado à nossa fé. Nós vamos estudar sobre isso nesta aula de hoje e vamos entender. Se eu não crer, quer dizer que Deus não vai fazer? Ou se eu creio, quer dizer que a partir daquilo que eu creio, Deus é obrigado de alguma forma a fazer? É lógico que Deus não é obrigado a fazer nada, mas é importante ter fé, é importante crer que Deus continua fazendo milagres. O texto principal da nossa lição está em Marcos capítulo 9 e o versículo 23, que nos diz o seguinte: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É como eu disse, acabei de dizer agora há pouco, né? É importante entender este texto, porque a partir disso aqui, algumas pessoas ensinam que basta crer para que o milagre aconteça. Nós precisamos crer, mas crer naquilo que está dentro da vontade de Deus, ok? Vamos tratar disso na aula de hoje. O resumo da nossa lição nos diz que milagres só ocorrem segundo a vontade e a permissão de Deus e tem como objetivo revelar a grandeza do Senhor. É claro que os milagres trazem bênçãos de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos entender que tudo que ocorre na nossa vida tem que glorificar ao Senhor e manifestar a sua vontade. Quando nós entendemos isto, nós podemos orar verdadeiramente a Deus para que faça milagres. A minha esposa às vezes brinca comigo e diz assim, meu bem, tem hora que você ora e fala, Deus, faça depressa. E eu aprendi que se aquilo que eu preciso, se aquilo que eu quero é da vontade de Deus, se aquilo que eu quero vai glorificar o nome do Senhor, se aquilo que eu quero vai promover o reino de Deus, então eu posso pedir. E aí sim, se passa por esses três pilares, né? É o que eu quero, mas é a vontade de Deus. É o que eu quero, mas vai glorificar o nome do Senhor. É o que eu quero, mas vai promover o reino de Deus. Então eu oro, Deus, faça depressa. Porque aí nós unimos, em Minas Gerais a gente tem um dito que a gente afirma o seguinte, aí juntar fome com vontade de comer. Aí tá tudo certo, né? É o que eu quero, é o que eu preciso, mas é a vontade de Deus, vai glorificar o nome do Senhor e vai promover o reino de Deus. Pronto, Deus vai fazer.
O texto bíblico da nossa lição está em Mateus capítulo 13, versículos 54 ao 58, que nos diz o seguinte: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: donde vem a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Perceba, eu quero grifar esse texto aqui para que você entenda. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Qual foi a razão? A incredulidade deles. Mas perceba que Jesus fez ali algumas maravilhas. Algumas maravilhas ele fez. A incredulidade não é um empecilho para que Deus faça, mas a incredulidade, sem dúvida nenhuma, me impede de receber algumas coisas que Deus pode fazer. Não esqueça desta frase. A incredulidade não é um empecilho para que Deus faça, mas a incredulidade me impede de receber algumas maravilhas que Deus pode fazer. E isso fica claro neste texto aqui. Vamos lá. Na nossa introdução, o nosso comentarista desse quarto trimestre de 2023, que é o nosso querido pastor Eduardo Leandro Alves, ele nos propôs o seguinte: você crê que Deus continua realizando milagres? Deixa eu grifar aqui, ó, como eu costumo fazer, que aí você vai entender onde eu quero chegar. Você crê que Deus continua realizando milagres? Muito bem. Ele é poderoso e imutável. Entretanto, os milagres só podem ser realizados segundo a sua vontade, na hora em que ele desejar e para que seu nome seja exaltado. Segundo a sua vontade, na hora que ele desejar e para que o nome dele seja exaltado. É muito importante compreender isso. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, eu preciso colocar dentro da vontade de Deus. Pastor, e se aquilo que eu quero não for da vontade de Deus? A minha sugestão, na verdade é um conselho, mas se você não quiser receber como conselho, receba como sugestão pelo menos. Sempre queira aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é maior do que a nossa. Então, o que eu preciso fazer? Ajustar a minha vontade à vontade de Deus. E aí sim, nós perceberemos que as coisas vão acontecer de formas diferentes na nossa vida. Primeiro ponto, o que é milagre? E aqui nós temos um conceito. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem dos acontecimentos, algo extraordinário. São ações sobrenaturais, ou seja, são ações sobrenaturais, na ordem natural. Aquilo que não poderia acontecer de forma natural, Deus intervém. Aquilo que não poderia acontecer de forma natural, Deus faz. Às vezes, um próprio fenômeno da natureza, que não era para acontecer naquele momento, ou que não tinha nenhuma previsão, Deus intervém e gera aquele fenômeno natural. Mas ele gera justamente naquele momento em que nós precisamos, e ele gera de forma que vai atender, vai promover uma necessidade. Então, isto é um milagre. Porque tem gente que diz, não, mas isso aí é algo natural. Isso é algo natural. A pessoa estava com uma enfermidade e os médicos davam poucas expectativas de melhora. E o médico operou e tudo se resolveu. Deus fez um milagre através de uma ação médica. E às vezes o médico até fala, ó, a gente não esperava um resultado tão positivo, mas o resultado, a sua recuperação foi melhor do que a gente esperava. Isto é também um milagre. Segundo parágrafo do primeiro ponto, as leis da natureza. E aí o nosso comentarista nos propõe que todo milagre é uma demonstração
de que Deus, segundo a sua vontade e poder, interveio em favor de alguém. As leis da natureza foram quebradas quando o mar se abriu para o povo de Israel passar. E, como eu disse, é uma ação natural, é uma ação sobrenatural naquilo que é natural. É uma ação sobrenatural naquilo que é natural. Algumas pessoas dizem o seguinte, é claro que o que eu vou falar aqui é só o que algumas pessoas dizem, alguns críticos dizem, que o Mar Vermelho não se abriu. Na verdade, havia um momento do ano que a maré ficava muito baixa e era possível atravessar, justamente naquele ponto onde o povo de Israel atravessou, era possível atravessar a pé. Na verdade, a gente sabe que o Mar Vermelho se abriu porque os relatos dizem que o povo passou a pé enxuto, ou seja, passou em terra seca. Mas vamos pensar que fosse isso mesmo. Vamos pensar que eles não tivessem passado a pé enxuto. Vamos pensar, então, que era só um período de maré baixa. O importante é entender que naquele período Deus agiu para que o povo de Israel tivesse livramento. Claro que Deus interviu de uma forma totalmente miraculosa. Então, os milagres podem ser ações de Deus também através das leis da natureza. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Do primeiro ponto, Deus tem poder de intervir. Por que que Deus pode intervir? Porque Deus é soberano.
Deus é soberano. Deus faz sem pedir autorização, Deus faz sem comunicar, Deus faz sem pedir licença. Deus é soberano. E ele pode ser soberano porque ele criou todas as coisas, gente. Ele criou todas as coisas. Então Deus é soberano. Ah, mas Deus é um ditador, ele faz o que ele quer. Não, não. Deus não é ditador. Deus é soberano. Deus é poderoso. Mas Deus pode reverter essa ordem, intervir nessa ordem, mudar essa ordem. Deus pode fazer. Eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Ah, mas Deus é ditador. Não, Deus não é ditador, ele é o dono de tudo. E quem é o dono faz do jeito que ele quer e pronto. A segunda coisa que o senhor Benedito Spinoza dizia aí é a seguinte, ó, os milagres são insuficientes para provar a existência de Deus. Por quê? Ele acreditava que uma prova da existência de Deus tem que ser absolutamente certa. E aí ele está lidando aqui com o racional. Com o racional. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava falando sobre medicina integrativa, que muitos criticam hoje. E a gente estava dizendo o seguinte, olha, as pessoas podem até criticar a medicina integrativa, mas a gente vê resultados. Eu não estou aqui fazendo defesa, né, apologética da medicina integrativa, embora a gente realmente utilize-se da medicina integrativa em vários aspectos, como a gente utiliza da medicina ligada ao fármaco também em outras situações. Mas, enfim, o que eu quero trazer ao pensamento nosso aqui, a nossa reflexão é que, às vezes, as pessoas criticam a medicina integrativa, por exemplo. Falam, eu não quero nem saber, eu quero o resultado. Ela promove o resultado? Promove. Então, pronto. Então, é esse resultado que eu preciso. Nós precisamos entender que esses milagres... A pessoa diz, mas isso aqui é insuficiente para provar a existência de Deus. Não tem uma prova racional. O importante é o resultado. A pessoa precisa de uma cura. A pessoa está curada. Acabou. Nós oramos, a pessoa está curada. Os médicos vão dizer, a gente não sabe o que aconteceu. Ok, pode até não saber. Um dia Jesus curou um cego, o camarada falou, quem foi que te curou? Ele falou, eu não sei. Você sabe que esse camarada que estão falando que te curou é um camarada que não é bacana? Eu quero nem saber, eu sei que eu era cego e agora vejo. Ou seja, eu estou desfrutando do resultado. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Então, esse negócio às vezes, mas isso é insuficiente, porque não é racional. Importa-me lá, como dizia minha avó, que não é racional. O importante é que eu estou desfrutando do resultado. Segundo parágrafo, David Hume, ele era um cético escocês e para Hume, deixa eu grifar aqui, ó, para Hume, um milagre é, na maioria das vezes, uma falsa causa usada como aparato explicativo
para eventos que nunca ocorreram. Aqui vai entrar essa mesma argumentação. Ah, ok, existem aqui eventos que nunca ocorreram. Na verdade, nós estamos tratando aqui não só de eventos. A importância aqui não é se o evento ocorreu ou deixou de ocorrer. A importância é o resultado, é aquilo que foi a proposta que as pessoas estão realmente desfrutando, que aquele que recebeu o milagre está desfrutando. E outra objeção é do racionalismo. O racionalismo propôs uma negação das escrituras e da fé. O racionalismo foi um movimento que tem como destaque o famoso Rudolf Bultmann, e ele dizia o seguinte: tudo aquilo que nós recebemos e aceitamos tem que ser algo que pode ser explicado pela razão. Se não dá para explicar pela razão, isso quer dizer que não existe. Nós sabemos, o John Stott escreveu um livreto fininho, chamado Crer é Também Pensar. E nesse livro ele fala que a nossa fé não é racionalista, mas a nossa fé está ligada a um Deus que está além da razão. A nossa fé não pode ser racionalista, mas a nossa fé também não pode ser uma fé sem um ponto de contato com a razão. Então, isso é o equilíbrio. A gente sabe, vou repetir o que eu disse, porque é uma verdade. Às vezes, a gente não pode até não entender como aconteceu, mas uma coisa a gente sabe: aconteceu, e isso basta. Terceiro e último ponto da nossa lição: Deus agindo em favor da humanidade. Primeiro parágrafo: os que creem no agir de Deus na atualidade. Os que creem no agir de Deus na atualidade. Então, nós vamos tratar aqui dessa situação de crer no agir de Deus, e uma das respostas mais diretas em relação a essas objeções aos milagres veio do teólogo e filósofo inglês Samuel Clarke. Samuel Clarke. O que esse camarada dizia aqui? Ora? Ele dizia que aquilo que chamamos de curso da natureza, na verdade, é Deus causando certos efeitos de modo contínuo e uniforme. Assim, um milagre não é algo contrário ao curso da natureza, mas é um fato incomum designado pelo próprio Deus. Aqui nós temos a teoria do teísmo. O que é o teísmo? O teísmo é uma teoria que ensina que Deus criou todas as coisas e Deus acompanha toda a sua criação passo a passo. Deus acompanha de perto. Então aqui é o Deus teísta. Deus está agindo de forma teísta. Deus está fazendo, Deus está mudando as coisas, Deus está acompanhando todas as coisas. Então nós cremos sim que os milagres de Deus acontecem na atualidade e que Deus intervém na ordem natural. Segundo parágrafo: a compaixão e o agir de Deus. E o nosso escritor nos diz aqui que na Bíblia encontramos a ação direta de Deus em favor da humanidade. E toda a essência dessa ação é a compaixão. O que é compaixão? É colocar o seu sentimento junto, é sentir o que o outro está sentindo e sentir de forma que nos leve a agir, a fazer alguma coisa em favor do outro. Lembre-se de que o milagre está atrelado à fé, pois sem ela é impossível agradar a Deus. A minha pergunta é: basta crer para que o meu milagre ocorra? Basta crer para que o meu milagre ocorra? Tem gente que acredita nisso. Aí eu creio, pronto, declare o seu milagre, materialize o seu milagre. Nós chamamos isso de materialização da fé e precisamos ter cuidado. Não basta crer para que o milagre ocorra. O milagre tem que ser um reflexo da vontade de Deus. E pronto. Terceiro parágrafo: o perigo da motivação errada. Que motivação errada é essa? Stephen Schwartz afirma que Jesus não queria que as pessoas viessem a ele apenas para receber benefícios físicos. Nós precisamos ter cuidado
para que a gente não se aproxime de Cristo só buscando o milagre. Ele pode e ele faz milagres. Porém, como falamos no início da nossa aula aqui, o maior milagre da nossa vida é a salvação. É a salvação. Nós nos aproximamos do Senhor por causa daquilo que Ele é. E o resultado é que Ele promove milagres na nossa vida. Cremos em milagres, mas a igreja deve ter uma mensagem cristocêntrica, pois a salvação permanece sendo o maior milagre de Deus para o ser humano. Nós sabemos que, infelizmente, algumas, vamos falar muitas não, algumas denominações estão tentando envolver as pessoas só como se a igreja fosse uma prateleira de mercadoria, onde você chega e escolhe aquilo que você precisa, coloca no seu carrinho e leva para casa. Igreja não é uma prateleira, igreja não é um mercado onde nós estamos vendendo milagres de Deus. Igreja é um lugar onde nós somos incluídos a fim de nos relacionarmos com os membros do corpo de Cristo. Então, igreja é um lugar onde nós experimentamos o agir de Deus na nossa vida e recebemos também os milagres do Senhor em nosso favor. Precisamos ter cuidado para que não nos aproximemos de Deus com a motivação errada. Ah, pastor, mas o importante é se aproximar. Ok. O importante é se aproximar, mesmo diante de uma necessidade. Mas é mais importante ainda que nós passemos a conhecer ao Senhor e cultuemos a Ele e entendamos que Ele é o Senhor da nossa vida. Deus pode fazer milagres, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Que eu e você possamos crer nos milagres de Deus cotidianamente, viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.